noite, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito especial, é um tema que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né, fazendo uma análise da Fundação Casa, uma análise criminológica da Fundação Casa, mas abordando muitas questões a respeito da disciplina de ambientes de encarceramento. Então, alguns aspectos, né? Por que falar da disciplina carcerária? Né? Primeiro, a gente tem aqui um tema que demanda uma caracterização, uma construção jurídica bem significativa para a gente ter presente o que é falta disciplinar, quais são os requisitos, como que a gente consegue fazer essa verificação no caso concreto, discutir as consequências do descumprimento, né? E um reconhecimento de que esse debate sobre as faltas graves ele pode ter gravíssimas consequências para o sentenciado ou para a sentenciada no âmbito da execução penal. Por isso que é importante trazer para esse debate da defesa disciplinar ou da disciplina carcerária a todos os instrumentos de limitação do poder punitivo, né, na expressão do Eugênio Raul Zaffaroni, que possam reduzir os danos causados pela experiência carcerária. Então, todos aqueles aspectos limitativos que a gente discute, né, no direito penal, material, a gente tenta trazer aqui para esse âmbito ali, onde há uma fronteira maior entre o direito penal e o direito administrativo, no âmbito da execução penal. Então, todos os conteúdos limitativos, como prescrição, atenuantes, tentativa, tipicidade estrita, tudo isso a gente tenta trazer para cá, para o âmbito da disciplina carcerária. Né? Por que essa discussão ganha um relevo tão grande na execução penal? Porque a depender da interpretação jurídica que se faça da disciplina carcerária, você pode ter consequências muito gravosas para os sentenciados. Por exemplo, você interromper o lapso para a progressão de regime, você regredir de regime. Então, a quantidade de dor durante a execução penal pode ser ampliada, né, e muitas vezes a depender das consequências de uma falta disciplinar. Então, por isso a importância de se fazer um debate, ao meu ver, um pouco mais detalhado a respeito da disciplina carcerária. Bom, primeiro a primeira pergunta que poderia surgir aqui é o que é disciplina? Né? Se a gente está falando de disciplina carcerária, a gente tem que fazer minimamente uma análise sobre o que é disciplina, né? O que os autores indicam que seria essa disciplina carcerária. Bom, eu vou trazer três conceitos aqui. Primeiro, conceito do Alexis Brito, ele indica o seguinte: disciplina é a manutenção do conjunto de regras de conduta entre membros de um agrupamento, no caso aqui, o agrupamento carcerário, visando garantir uma ou a convivência institucional. Tá? Então, a disciplina, para o Alexis Brito, funciona para essa garantia de convivência institucional, ou seja, garantia de uma convivência pacífica no cárcere. Para o professor Álvaro Mairink da Costa, desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ele indica que a disciplina é a colaboração para a ordem e obediência das determinações da autoridade. A autoridade, no caso aqui, a autoridade carcerária, né? O diretor da penitenciária e aqueles que estão sob vínculo hierárquico, né? Com a direção da autoridade, a direção prisional. E tem essa que talvez seja o conceito mais interessante e, né, possibilita a gente fazer um link com a filosofia, com a criminologia, com demais autores que dão uma embocadura para a discussão disciplinar, a meu ver, muito mais significativa e real
quando a gente olha para o sistema carcerário. Bom, o Saulo de Carvalho, professor da UFRJ, ele indica o seguinte: a disciplina, historicamente, ela está alheia à noção de garantias legais. Tá? Seria, segundo Saulo de Carvalho, uma legalidade atenuada. Por quê? Porque há na disciplina a noção de elasticidade e indeterminação das faltas disciplinares. Bom, essa expressão aqui do Saulo de Carvalho, eu concordo plenamente, e me parece que ela dá um link que a gente pode fazer com o autor Jurandir Freire Costa, que é o autor da medicina social, é um autor que discute essas relações entre biopolítica, organização das sociedades, etc. E o Jurandir Freire Costa fala o seguinte: quando a gente analisa a noção de disciplina ela vai onde a lei não vai. O que ele quer dizer com isso? Que a disciplina ela é muito mais, ela consegue penetrar em lugares, em aspectos que a lei, com toda a sua, com todo o seu formalismo, com toda a sua institucionalidade, não consegue. Tá? Então, aí, né, outra conexão que a gente faz com Michel Foucault. Né? O Michel Foucault ele fala que a disciplina é essa arte dos detalhes, essa organização mínima dos comportamentos dos indivíduos, né? Dos gestos, né? Da forma como eles se portam. O Goffman, né, também fez um estudo muito interessante a respeito desses aspectos institucionais da disciplina, e eu gosto muito da perspectiva da professora Cristina Halter. A professora Cristina Halter tem esse livro aqui, Criminologia e Subjetividade no Brasil. Não sei se vocês conseguem ver, está aqui, colocando bem pertinho da tela, da Revan. É um livrinho super pequeno, gente, mas assim, tem 120 páginas. Mas é fantástico, porque o Foucault, ele diz lá no Vigiar e Punir, que as penas saíram, né, do corpo, né, ele vai fazendo essa análise da passagem dos suplícios para, né, as penas, né, nos presídios. A pena, segundo Foucault, teria saído do corpo dos condenados e ido para a alma dos condenados, nessa ideia da disciplina. O Foucault ele tem uma frase também que é muito bonita para essa caracterização da disciplina, que ele fala que as luzes do iluminismo jogaram trevas, trouxeram as trevas da disciplina, né? Um poeta ali, que mostra essa ideia, que ao mesmo tempo que você teve o fim dos suplícios, você teve um controle muito mais intenso sobre os comportamentos, sobre a forma de vida das sociedades, a ideia da biopolítica, etc. Só que a professora Cristina Halter, ela fala o seguinte: olha, essa ideia, né, ela não chega exatamente a citar o Foucault, mas ela traz uma concepção que para mim é muito interessante. Essa ideia de que você saiu da disciplina do corpo e foi para a alma, ela não se aplica à história de violência da sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela conseguiu aliar o seu comportamento institucional, na forma como os sujeitos foram tratados pelo poder punitivo, ela conseguiu aliar a disciplina na sua pior forma com a violência corporal. Então, a violência corporal ela nunca deixou, né, de estar presente na sociedade brasileira. Então, essa ideia de uma disciplina ascética que saiu do corpo e foi para a alma, ela não consegue explicar as nossas relações, as nossas contradições, né? A ideia daquilo que o professor Nilo Batista chama de um poder penal, um direito penal doméstico. Então, a escravidão, segundo o professor Nilo Batista, ela trouxe para a gente a ideia de um direito penal doméstico, ou seja, o senhor de escravo ele tinha o poder de vida e morte sobre seus escravos, o que deixa marcas até hoje na nossa estruturação social e a forma como a gente pensa as instituições, principalmente a instituição carcerária. Recomendo um outro livro, né,
é um filósofo camaronês, Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra. E o Mbembe traz um conceito, que é um conceito de plantation, que é muito importante também para essa discussão a respeito da disciplina. E o conceito de plantation é exatamente isso, para você garantir uma disciplina do trabalho, né, aliando a noção de trabalho à violência, né, a violência da plantação, a violência ali do campo. Então, feita essa introdução, a gente parte para aspectos mais técnicos, né, essa introdução mais criminológica, sociológica, a gente parte para aspectos mais técnicos dos contornos disciplinares do âmbito prisional. Primeira coisa, né, a gente abordou legalidade, né, na primeira aula, quando a gente estava falando dos princípios, e eu gostaria de falar um pouco sobre essa legalidade disciplinar, né, e fazendo aqui uma avaliação sobre alguns aspectos importantes da legalidade que podem ser trazidos para o âmbito disciplinar. Primeiro, a ideia de lei prévia, né? A lei não deve retroagir, salvo para beneficiar o sentenciado. Então, por exemplo, a questão do celular, né? O celular, inicialmente, ele foi estabelecido por uma resolução da SAP. Então, a partir dessa resolução, que aí depois ela caiu por terra, porque ela não tinha essa ideia de legalidade, né? Era uma resolução administrativa, mas a partir do momento que teve essa lei indicando que seria falta grave, ela não pode retroagir para comportamentos praticados anteriormente à feitura da lei, né? E a gente tem também a Lei 12.433, que limitou, né, a perda dos dias remidos a somente 1/3. Né? Aqui você tem outro aspecto, como você vai beneficiar o sentenciado, essa limitação de 1/3 ela deve retroagir para alcançar aqueles que tiveram a totalidade dos dias remidos perdidos, né? O que era, né, um sacrilégio. Imagina, a pessoa está 30 anos, 20 anos no sistema prisional, ela está trabalhando ali, né, por 10, por 5 anos, ela perdeu um ano inteiro de remissão. É algo, né, anos inteiros de remissão. É algo totalmente desproporcional. A lei veio em boa hora, limitando essa perda em 1/3, e a gente já vai, né, discutir sobre isso. Então, quando houve essa limitação, foi uma limitação benéfica, ela pode sim retroagir para atingir aqueles que perderam integralmente os dias remidos. Outro aspecto, a questão da lei certa. Né? A gente tem aqui uma proibição dos chamados tipos disciplinares vagos, indeterminados. E, como a gente falou, tudo que é vago, tudo que é indeterminado no direito penal impossibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório, permitindo, abrindo uma brecha, um caminho para arbitrariedade e injustiças. Então, a gente tem esse aspecto disciplinar, onde a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, né? O artigo 50, inciso 1, subverter a ordem e a disciplina. Né? Que ordem é essa? Que disciplina é essa? Ou então aquele outro tipo disciplinar que menciona instrumento, né? Instrumento que possa causar dano, enfim, né? São tipos disciplinares extremamente vagos. A lei certa também serve, né, para essas condições de difícil verificação para o alcance de direitos em sede da execução penal. A ideia da demonstração do merecimento, a questão de condições que façam a pessoa presumir que não voltará a delinquir, tá? Mas aqui eu gostaria de ficar nos tipos disciplinares vagos e indeterminados.
A lei estrita, né? Então você não pode fazer uso no âmbito disciplinar da analogia, especialmente para a criação de tipos disciplinares ou aplicação / execução de sanções, né? Então, se você vai agravar a situação do sentenciado, isso deve ser feito de forma estrita. Tudo aquilo que piora a condição do preso deve ser interpretado nos limites estritos da lei. Ou na norma disciplinar. A gente vai ver que a legalidade disciplinar ela é um pouco mais ampla do que somente a lei. Aqui a gente tem um exemplo, né, que seria um exemplo de deturpação dessa legalidade estrita. Quando foi trazido o artigo, o inciso 7 para o artigo 50 da LEP, que trouxe a questão do uso de celular como uma falta grave, tá? Não houve a menção expressa aos acessórios do celular, um fone de ouvido, um carregador, etc. Isso não foi mencionado no tipo disciplinar. Logo, isso não seria possível, segundo uma leitura estrita desse tipo disciplinar, de sancionar o sentenciado. A gente já vai ver que isso não prevalece, a jurisprudência não concorda com essa tese, mas é aqui uma tese de defesa que deve ser explorada, por mais minoritária que seja. O tipo disciplinar ele indica que é necessário que se permita, né, a comunicação, né, o instrumento que foi apreendido deve permitir a comunicação com o mundo exterior. Você não consegue falar somente com um chip, somente com um carregador, né? Por mais esforço que você faça, você não consegue digitar os numerozinhos ali, mandar uma mensagem pelo Zap somente com um chip, né? Com um carregador, enfim. Né? Não seria um instrumento que permite essa comunicação externa. Seguindo aqui, a gente tem a lei escrita, a ideia de que você não pode criar, né, ou interpretar tipos disciplinares, né, por meio de costumes. Tá? Você só pode ter essa criação de tipos disciplinares por meio da lei escrita. Artigo 45 da LEP, ele traz também... Eita, gente, desculpa. Ele traz também uma previsão importante aqui da legalidade disciplinar, que ele fala o seguinte: não haverá falta nem sanção disciplinar. Então, a gente está falando aqui das faltas e uma das consequências para o descumprimento das normas disciplinares, sem prévia, né, previsão legal ou regulamentar. Olha que interessante, gente. O artigo 45 da LEP, ele traz para a gente a possibilidade do regulamento que é estadual, cada estado tem o seu, trazer normas disciplinares. Porém, como a gente deve interpretar esse artigo 45 da LEP? A previsão legal sempre para faltas graves, tá? Esse G aqui não ficou muito bem, mas... E a previsão regulamentar para faltas médias e leves, tá? Eu preciso comprar aquelas canetas para escrever na tela. E, da mesma forma, as sanções só podem ser aquelas previstas no artigo 53, mesmo para as faltas leves e médias. A gente já vai ver, gente, que existe uma diferença entre sanções e consequências do descumprimento disciplinar. E, com certeza, as consequências são muito mais intensas do que essas sanções aqui previstas no artigo 53 da LEP. Outro princípio importante para a interpretação disciplinar é a chamada culpabilidade disciplinar. Aqui a ideia é o seguinte: você só pode responsabilizar no âmbito da disciplina prisional, né, mediante condutas concretas dos sentenciados.
Você não pode sancionar disciplinarmente os presos por fatores externos, né, e somente por aquilo que eles efetivamente fizeram durante a execução, durante a individualização da pena. Então, é um princípio que ele está estritamente vinculado com o princípio da individualização da pena no âmbito da execução penal. Aqui o sentido é evitar a chamada responsabilidade objetiva em sede disciplinar. Tudo aquilo que prejudica o sentenciado deve partir da sua conduta. Também a ideia de evitar o chamado direito penal do autor em sede de execução penal, ou a execução penal de autor, né? Também seria um termo interessante da gente trazer aqui. A ideia de que você só pode punir, responsabilizar disciplinarmente a pessoa por aquilo que ela fez e não por aquilo que ela é. Tá? Isso aqui, a ideia de um direito penal do autor em contraponto com o direito penal do fato, é uma conquista democrática. Né? Então a gente precisa fazer essa separação entre o que a pessoa fez e aquilo que ela é. Aquilo que ela é, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, não pode ser objeto, em tese, de uma intervenção estatal, né, sob pena da gente constituir uma intervenção penal inconstitucional e, eu diria até, totalitária. Algumas funções do princípio da culpabilidade disciplinar. Tá? Impossibilidade de você punir alguém pelo simples resultado, tá? Pela prática simplesmente de um dano, por exemplo. Imagina, tipo, a pessoa tropeça, é empurrada e quebrou alguma coisa do âmbito carcerário, né? Algo que foi simplesmente um resultado, uma responsabilidade objetiva, que não pode estar presente no direito penal, também não pode estar presente aqui em sede disciplinar. Tá? No mínimo que você poderia exigir seria uma conduta dolosa, né? Vontade livre e consciente de fazer tal coisa, ou culposa, uma ideia de uma violação objetiva do dever de cuidado. Tá? A gente já vai ver que essa questão culposa ela traz problemas no âmbito da execução penal, principalmente vendo o aspecto da culpabilidade, da culpa, não como regra, mas como exceção no direito penal. Então, o artigo 18 do Código Penal traz essa previsão da culpa como exceção. Né? Você tem que ter uma previsão específica para você punir alguém por uma conduta culposa. Outro aspecto importante da culpabilidade disciplinar, não se poderia, durante a execução penal, você exercer juízos valorativos negativos a respeito de características individuais dos presos, como, por exemplo, rebeldia, periculosidade, comportamento desafiador, etc. Tá? Você tem que ter minimamente vinculação com fatos concretos. Pode parecer absurdo falar isso, pode chocar um pouco, mas, gente, não só todos nós, mas também os presos, eles têm o chamado direito de ser mal. O que é isso? Você pode pensar, desejar qualquer coisa, por mais absurda, por mais surreal que ela seja, por mais maldosa que ela seja. Agora, o direito penal, o Estado só pode intervir, né, em você se você colocar em prática, né, alguma coisa. A ideia da alteridade, você não pode simplesmente punir o indivíduo sem ele ultrapassar, sem que a conduta ultrapasse, sem que haja conduta, né? Ou seja, sem que haja essa ultrapassagem do próprio ser individual que está sendo punido.
Outra questão importante aqui, né, da culpabilidade disciplinar, a impossibilidade de você argumentar pela coparticipação omissiva na não evitação de um resultado ilícito dentro do sistema prisional. Gente, pode parecer brincadeira, mas existe essa questão na LEP, né? Olha aqui o artigo 39, inciso 4º, ele fala o seguinte, como dever, né, do sentenciado: conduta individual oposta a movimentos contra a ordem carcerária. Então imagina, né, você está preso e aí está explodindo uma rebelião, né? O que a LEP indicaria, né, para você fazer seria uma conduta oposta a esse movimento. O que, né, para a saúde do preso, talvez não seja algo muito indicado, né? Imagina, você está lá no meio de uma rebelião, você fala, gente, né, eu sou contra isso aqui, né? Estou me colocando contrário aqui a vocês, né? Eu defendo a ordem prisional, enfim. É um negócio totalmente surreal, né, de ser cobrado no âmbito da execução penal. Outra coisa importante, quando a gente falou que existe uma série de regulamentos estaduais a respeito da disciplina carcerária, é necessário, né, a administração carcerária indicar, dar ciência ao preso, quando ele ingressa no sistema prisional, a respeito das normas disciplinares. Isso aqui é um ponto interessante de defesa, principalmente para faltas médias e leves, que, apesar de não terem uma consequência muito significativa durante o cumprimento da execução penal, podem atrapalhar eventuais saídas temporárias, podem gerar problemas de rebaixamento da conduta, ainda que por um prazo menor do que as faltas graves. Então, buscar essa comprovação de que o preso foi cientificado das normas regulamentares, ainda mais presos primários, presos que estão há pouco tempo no sistema, né? É uma tese interessante de ser sustentada. É a ideia do potencial conhecimento da ilicitude disciplinar. Tá? Por exemplo, tem uma norma que é a seguinte: os presos não podem passar bilhetes, né, o que eles chamam de pipa. Assim, eu fico pensando, né, tipo, se eu fosse preso hoje e ninguém me falasse essa questão de que eu não posso passar um bilhete para outra cela, eu iria fazer, né? Tipo, para mim não parece uma conduta tão gravosa assim, tão digna de reprovabilidade, né? Então é necessário essa comprovação de que houve a cientificação dos presos a respeito das condutas disciplinares, né, desses aspectos disciplinares. Princípios decorrentes, na verdade, o princípio aqui da presunção de inocência disciplinar. Então, o preso não poderia também ser responsabilizado por atos de terceiros, tá? É necessário que haja a comprovação de um vínculo, de um nexo subjetivo entre esse ato de terceiro e a conduta do preso. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter presentes essa questão da presunção de conluio entre o preso e o seu visitante. Então, o visitante foi abordado com substâncias ilícitas e se tem essa presunção de conluio entre o visitante e a pessoa que ele está indo visitar, né, a pessoa que está sentenciada. Isso também é algo que contraria essa ideia da presunção de inocência disciplinar. A administração teria que comprovar que aquela droga, que aquela substância ilícita iria para o preso, salvo caso contrário, a gente não poderia aqui falar nessa presunção. E esse ônus, né, da comprovação de problemas disciplinares, ele deve ser do Estado e não do preso. Olha que coisa bizarra, gente.
Imagina o seguinte, imagina que você está com prazo para progredir, né? E o BI, né, o boletim informativo, que indica lá que você tem bom comportamento carcerário, ele não é expedido. Mas você não tem falta disciplinar nenhuma. Aqui há uma inversão do ônus da prova, onde o preso, né, a pessoa presa, deve comprovar, né, mediante esse BI, que ela não tem faltas disciplinares. O que é, né, a rigor, um absurdo. Porque se o Estado, em tempo hábil, não comprovou, não enviou o BI, etc., não há notícia no processo de que a pessoa teve alguma intercorrência disciplinar, ela tem que ter uma presunção de inocência disciplinar e progredir como, né, caso o Ministério Público não comprove que a pessoa tem alguma falta, por que não progredir? Mas a prática que a gente tem já arraigada é que você precisa que o preso produza prova da sua própria inocência disciplinar. Ou seja, juntando ao processo o boletim informativo. Né? Mas é, a rigor, um absurdo essa conclusão, né? Essa presunção de culpa. Né? A gente tem aqui a ideia das relações de sujeição, né? Muito intensas aqui nesse aspecto. Então, o preso ele é culpado disciplinarmente até que ele prove o contrário. Como que ele prova? Até que a administração penitenciária envie o BI, né, para o seu advogado ou diretamente para o processo. Então, é uma prova até muito difícil de ser realizada, o que certamente atrasa a execução penal. Porque se você já atingiu o lapso e não há notícia de que você teve faltas graves, né, não faz sentido você esperar a elaboração burocrática desse BI. Né? Então, me parece que seria também aqui uma medida interessante para agilizar, né, a progressão de regime. Outra coisa importante, né, impossibilidade de responsabilização ou de presunção de responsabilidade dos internos acerca de fatos ocorridos fora do estabelecimento prisional. Por exemplo, arremesso de objetos dentro do presídio, morte de um agente penitenciário que supostamente teria essa morte vindo, né, de dentro do sistema carcerário. Então, tudo isso não poderia justificar, sem uma comprovação concreta, a aplicação disciplinar. Tá? E outra coisa, né, que inclusive é vedada pela LEP, a impossibilidade de você ter sanções coletivas no âmbito disciplinar, ou seja, você punir todos os presos de uma cela, porque ninguém assumiu, por exemplo, a propriedade, né, a posse de substâncias ilícitas. Né? Então, eu até costumo colocar nas peças que até mesmo quando há essa assunção por alguém, essa assunção ela tem que ser vista com ressalvas pelo Poder Judiciário, porque existem relações de força no cárcere. Então, quem está assumindo, né, porque realmente é o proprietário, é o possuidor daquela substância. Né? A gente precisa ver isso com uma desconfiança. Tá? A gente já vai falar sobre essa questão da apreensão de drogas no cárcere. Outra coisa, né, que a gente já tinha conversado, né, a questão da afastar essa presunção de conluio. É muito comum, né, essa questão de falta grave por envio de objetos ilícitos em SEDEX, né? Então a pessoa recebe esse SEDEX dos seus familiares e eventualmente tem algum objeto ilícito ali. Então a gente poderia sustentar também uma violação dessa culpabilidade disciplinar. A pessoa tem violado a sua presunção de inocência disciplinar ao se presumir que qualquer coisa que chega para essa pessoa de ilícito há uma vinculação dela
com esse envio, né? Então, é preciso comprovar, ter algum indício mais robusto, porque senão, imagina, né? Você tem uma pessoa que de fora, que é arqui-inimigo de alguém que está dentro do sistema prisional. Envia, né, um SEDEX para essa pessoa, contendo objetos ilícitos, e ao chegar no local, você tem essa pessoa punida disciplinarmente, né? Não faz sentido, você tem que ter minimamente essa comprovação de uma vinculação entre esse objeto ilícito e a conduta do preso. Tá? Obviamente, aí você fala, mas aí não vai acontecer nada com o visitante, por exemplo, que ele teve objetos arrecadados durante a visita íntima. Esse visitante já tem instrumentos, né, já há instrumentos disciplinares, ainda que questionáveis, né, sob o ponto de vista da proporcionalidade, já há instrumentos disciplinares para punir esse visitante. Se for uma questão de porte de droga, você tem, né, você já tem uma suficiência penal ali, e também disciplinar, ou seja, né, essa pessoa, administrativo, desculpa, essa pessoa fica por um tempo no chamado gancho, né, ou seja, sem poder visitar o seu familiar. Ou amigo, enfim, né? Mas na prática a gente só tem a visita realmente de familiares. Outra coisa importante, que também seria uma violação da culpabilidade disciplinar, a ideia da punição disciplinar pela chamada recusa ao trabalho, né? Como uma forma de imposição de valores éticos e padrões de comportamento. Então é muito comum ter essa chamada recusa ao trabalho como falta grave no âmbito da execução penal. O problema é a gente saber se houve recusa mesmo, né? Porque muitas vezes eu já peguei alguns casos que você tem a pessoa descansando, fumando um cigarro, e a administração penitenciária indica que ela se recusou ao trabalho. Então, isso é recusa. Você pode sustentar que exista um trabalho ininterrupto no âmbito do sistema carcerário, que a pessoa não possa fazer nenhum tipo de pausa. E mais do que isso, mesmo que haja ali, de repente, uma conduta um pouco inadequada, o instrumento mais adequado seria uma falta disciplinar, não seria, de repente, né, você ter ali uma pessoa indicando, não, faz tal coisa, enfim, né, me parece também uma questão desproporcional aqui. Tentativa disciplinar. Aqui a gente começa a ter alguns problemas bem significativos no âmbito da execução penal. Se vocês derem uma olhada no parágrafo único do artigo 49 da LEP, vocês vão ter a seguinte surpresa. A punição da tentativa é punida com a mesma sanção, tá, da falta consumada. Então, tentar fugir para a LEP é a mesma coisa que fugir num helicóptero. Tá? Para a LEP não há diferença entre uma tentativa e a falta consumada. E isso é extremamente problemático, sob diversos prismas, né? A gente tem aqui primeiro o professor Rodrigo Roig indicando que haveria aqui uma chamada teoria subjetiva da tentativa que puniria a mera vontade de contrariar a norma, algo que despreza completamente o resultado, né? A potencialidade lesiva da conduta, né? É deixado completamente de lado e se pune, na verdade, essa intenção de violar a norma disciplinar. Tá? A intenção manifesta de violar a norma disciplinar. Ainda que você tenha, de repente, uma dificuldade muito grande daquilo ali acontecer, naquelas circunstâncias, enfim, né? Você não verifica a gravidade concreta da conduta. Então, uma coisa seria um preso tentar, né, agredir o outro, e uma coisa muito diferente seria esse preso quebrar o braço, né, a perna de uma outra pessoa. Né? São condutas completamente diferentes que deveriam ser dosadas disciplinarmente
no caso concreto. Porém, a gente tem essa previsão da LEP, né? O que é mais bizarro é que quando a gente olha para o Código Penal, a gente verifica que há, ali no artigo 14, a redução, né, da pena para crimes. Então, olha que coisa nonsense. Você tem a redução para crimes e não tem a redução para tipos disciplinares. Só que as pessoas estão presas, sujeitas ao regime disciplinar, porque elas cometeram crimes. Então, assim, se você pode reduzir para o crime, não faz sentido você não poder reduzir para as faltas disciplinares. Se você pode fazer para o mais, por que você não poderia fazer para o menos? Né? É completamente desproporcional esse tipo de interpretação. Outra coisa, né? O professor Pavarini e o Gianberdino, né, do Paraná, da Defensoria Pública do Paraná, eles trazem a seguinte reflexão, né? O legislador, na verdade, na prática, ele atribuiu maior gravidade às faltas disciplinares no âmbito da execução penal do que às contravenções penais, porque as contravenções penais não se permite a tentativa. Né? Então, a gente tem essa desproporção em diversos níveis quando se adota a chamada teoria subjetiva da tentativa, essa punição pela mera vontade de contrariar a norma. Outra questão importante, medida de segurança. As pessoas sujeitas à medida de segurança, elas estariam submetidas à ordem disciplinar carcerária, né? E aqui a gente tem duas posições, né? Quer dizer, dois autores que dialogam sobre isso, não é um tema muito comum, né, nos manuais. A gente tem o professor Rodrigo Roig e o professor Mirabete indicando o seguinte: as pessoas submetidas à medida de segurança não cometem faltas disciplinares. Olha que interessante como que isso dá margem para teses no âmbito das medidas de segurança. A manutenção da medida de segurança ela não é de ordem disciplinar, ela é de ordem psiquiátrica, de saúde médica. E se eles são penalmente inimputáveis, com muito mais razão, deveriam ser no âmbito disciplinar. Tá? Inclusive, aquela ideia da cientificação das normas disciplinares que a LEP diz que deve ser feita, a depender do grau de comprometimento do internado, você pode discutir se ele teria condições realmente de compreender o sentido daquela proibição disciplinar. Tá? Então, aqui é uma tese importante. Algumas coisas que a gente pode trazer, agregar a essa discussão da medida de segurança. O artigo 42 da LEP. Olha só, gente, esse artigo ele fala sobre os direitos na execução penal. Então, o professor Rodrigo Roig, ele fala o seguinte: quando a LEP quis incluir, né, os submetidos à medida de segurança, ela fez de forma expressa. Então, no artigo 42, quando ela fala dos direitos, né, durante a execução penal, ela fala expressamente das pessoas que estão submetidas à medida de segurança. E outro aspecto interessante, artigo 44, parágrafo único da LEP, que vai dizer o seguinte: estão sujeitos à disciplina carcerária os condenados a PPL, pena privativa de liberdade, PRD, pena restritiva de direitos, e presos provisórios. Então, pelo princípio da legalidade, eu não poderia estender a disciplina carcerária para as pessoas submetidas à medida de segurança. Um detalhe, gente, por que isso pode ser também uma tese de defesa interessante? É muito comum, a gente não vai conseguir falar no curso com mais tempo sobre medidas de segurança, mas é muito comum o pedido, que ao meu ver é um pedido completamente atécnico, né? Sem nenhum lastro jurídico, principalmente por ser uma violação a lógica, né, que diferencia a medida de segurança do sistema progressivo. O que eu quero dizer com isso?
O sentenciado, né, cumprindo medida de segurança em tratamento ambulatorial, ele para de ir, né, ao CAPS, por exemplo. Ele some. E aí é muito comum o Ministério Público pedir a regressão disciplinar. Desculpa, a regressão da medida de segurança. O que é isso? A pessoa está em tratamento ambulatorial, o Ministério Público pede que ela regrida para a medida de internação. Primeiro, a gente não está falando aqui de sistema progressivo, que permite esse cumprimento dinâmico. Quando a gente fala de medida de segurança, o que define se a pessoa está em regime ambulatorial ou de internação é uma questão médica, de saúde. Tá? Então, não se poderia se falar nessa questão da regressão. E mais do que isso, se a gente afasta a lógica disciplinar da medida de segurança, é mais um argumento para impossibilitar essa regressão na medida de segurança, porque não é uma falta grave o sentenciado em medida de segurança fugir, por exemplo. Né? Fugir, que eu digo, deixar de ir lá assinar. Né? Então você tem que dosar isso aqui. Eles não estão sujeitos ao regime disciplinar durante o cumprimento da medida de segurança. Tá? Isso aqui tem uma densidade doutrinária, jurídica muito forte, mas ainda assim é muito comum a gente ver, e infelizmente ser aceito pelo Poder Judiciário, essa chamada regressão na medida de segurança. Né? Então, os critérios para a medida de segurança eles são critérios diversos dos critérios do sistema progressivo. Na medida de segurança, a gente tem a malfadada ideia da periculosidade, enquanto no sistema progressivo a gente tem a ideia da culpabilidade. A pena ela é dosada conforme a culpabilidade. A medida de segurança ela é dosada conforme a periculosidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são sistemas distintos. A confusão entre um sistema e outro, ela gera problemas, né, de lógica para o funcionamento aqui penal. As regras mínimas da ONU, elas trazem também uma previsão bem significativa. Ela diz o seguinte: os administradores prisionais não devem punir a conduta do preso que seja considerada como resultado de sua doença mental ou incapacidade intelectual, regra 39.3. Então, assim, é bem possível que a pessoa em tratamento psiquiátrico, a pessoa que tem um transtorno, né, ela tenha momentos de oscilação. Isso é super comum. Então a pessoa pode estar bem no momento, ela pode estar mal em outro. Né? Isso não significa necessariamente que ela se tornou mais perigosa e necessita ser internada. Né? Significa que naquele momento ela não está estável para comparecer ao CAPS. Então, aqui a gente tem... E ainda mais uma coisa interessante, né? Caso vocês venham a se deparar com esse caso de pedido de regressão do Ministério Público. Verificar se a pessoa se envolveu em outras intercorrências, né, em outros problemas, né, se ela está ali em tratamento ambulatorial anos e anos, né, e aí ela sumiu por alguma questão, né, não é razoável que haja a decretação do tratamento da internação. Tá? Bom, vamos analisar agora os tipos disciplinares em espécie. Primeiro, subversão da ordem. Grande problema, como a gente viu, a ausência de clareza, precisão. O que é ordem? Ordem para quem? Com base em critério. Qual critério? É a ordem da casa do preso? É a ordem do sistema prisional? Qual sistema prisional? Às vezes uma cadeia de um jeito, cadeia de outra. Né? Isso aqui a gente tem muitas variações possíveis dessa ideia de ordem. Né? E o professor Rodrigo Roig ele diz o seguinte: essa definição de ordem, além dela ser pouco clara, pouco precisa, ela é feita normalmente conforme os interesses e as necessidades da gestão prisional. Tá? Então, varia, né,
de cada local. Havendo aqui, obviamente, uma chamada insegurança jurídica e uma inviabilidade de refutação defensiva. Óbvio, se é algo extremamente amplo, como que eu digo, como que eu provo que eu não violei a ordem? É algo que você não consegue comprovar, né? Se alguém diz que você violou a ordem, como que você se defende disso, né? Alguns casos aí também para discussão. Greve de fome, né? E a recusa do preso em cortar os cabelos, que normalmente são discutidos aqui nesse inciso 1 do artigo 50. A greve de fome, ela tem aquele problema da alteridade, né? Quem se prejudica, quem tem problemas seria somente o preso que está fazendo a greve de fome. E o direito à alimentação, pelo próprio nome, ele é um direito, não um dever. Então a pessoa não pode ser coagida e sofrer sanções disciplinares por conta disso, caso ela não se alimente. Corte de cabelos, esse ato de recusa, ele deve ser lido também, numa perspectiva defensiva, como uma manifestação do direito da personalidade do sentenciado, algo que não poderia ser atingido durante a execução penal. Então, a forma como a pessoa constitui a sua autoimagem, e isso tem a ver com como ela quer o seu cabelo, né? Isso é uma manifestação, um reflexo do direito da personalidade, que, como a gente viu, o direito da personalidade ele permanece com o preso, ele não foi atingido pelo título executivo. Então, não poderia haver também, né, uma falta grave por esse ato de recusa ao cabelo. Muitas vezes vai se falar o seguinte: mas e a higiene, né? Eles são obrigados a cortar o cabelo, porque se eles não cortarem, você vai ter um problema de higiene no sistema carcerário. Bom, enfim, isso você teria outros mecanismos, né, para cuidar dessa questão da higiene, que não necessariamente a obrigação coativa, né, essa coação ao corte, né, é único para todas as pessoas que estão presas. Tá? Então aqui também aspectos interessantes. Inciso 2, a ideia de fuga. Né? Primeiro, qual seria o fundamento para isso aqui ser punido no âmbito da disciplina carcerária? Proteção à eficácia, a proteção e eficácia das decisões judiciais, ou seja, o título executivo deve ser cumprido em sua integralidade. A pena deve ser cumprida. Por isso que a fuga é considerada uma falta disciplinar. Há uma discussão que eu considero bem interessante, que é o chamado direito à fuga. Tá? Que poucos autores se aventuram a fazer esse debate. O Alexis Brito talvez seja um dos poucos que fazem esse debate, mas quando a gente fala de um sistema prisional onde já foi até mesmo reconhecido, né, o seu estado de coisas inconstitucional, me parece que dizer que a pessoa não pode fugir, até mesmo como uma autodefesa, né, da sua vida, da sua integridade física, me parece um argumento absurdo. Vou dar um dado aqui para vocês, um dado básico. As chances de uma pessoa presa pegar tuberculose é 27 vezes maior do que uma pessoa em liberdade. Então, assim, a gente teria, né, condições jurídicas, né, de dizer que não há um direito à fuga, né, que a pessoa não poderia fugir para se autodefender de um sistema carcerário que mata, né, uma pessoa a cada 19 horas no estado de São Paulo. Né? Se a gente tem isso sem contexto de pandemia, tá? Né? Enfim, né? Me parece que o direito à fuga existe e isso também poderia ser argumentado. Outra coisa, por exemplo, a pessoa ela não volta da saída temporária, mas ela já tinha prazo para progredir para o regime aberto. Né? Qual o sentido, se juridicamente ela já estava no regime aberto, qual o sentido da gente
não indicar esse direito à fuga. Na verdade, ela está ali por um atraso, por uma falta, uma falha na prestação do serviço estatal, né? Enfim, não são reflexões aí que a gente pode fazer a respeito do chamado direito à fuga, mas prevalece, obviamente, na doutrina que não há esse chamado direito à fuga. Algumas diferenciações jurídicas que a gente precisa fazer. Primeiro, nem tudo que se assemelha à fuga é efetivamente fuga. Então, por exemplo, atraso, retorno espontâneo e fuga propriamente dita precisam ser diferenciados no caso concreto. Então, por exemplo, o que é o atraso? Você tem um retorno tempestivo, né, sem maiores implicações na rotina carcerária e dentro, obviamente, de um prazo razoável. A pessoa, né, chega no dia seguinte, a pessoa chega algumas horas depois. Isso não pode ser equiparado à fuga. Inclusive, as portarias que regulam a saída temporária normalmente trazem sanções específicas para os atrasos. Outra questão, retorno espontâneo. E esse aqui é interessante, pelo seguinte. O retorno espontâneo não pode ser equiparado à fuga. Então a pessoa fugiu, né, do sistema carcerário. Não pode ser equiparado na consequência jurídica. A pessoa fugiu do sistema carcerário. Mas chegando em casa, falam para ele, ó, volta para lá, não vale a pena, né? Volta para cumprir a sua pena direitinho lá e tal. E ele volta, bate lá no sistema carcerário, ó, quero voltar e tal, estou convencido que eu tenho que cumprir a pena para ir embora pela porta da frente, tal, como falam os meninos da fundação. Bom, aqui é o seguinte, você equiparar isso a uma fuga nas consequências jurídicas é algo extremamente desproporcional, porque você desconsidera o chamado arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, que é exatamente isso. A pessoa teve, né, a conduta ali disciplinar, mas depois ela refletiu e voltou. Então, minimamente, você teria que dosar esse aspecto, já que você pode fazer, né, no caso dos crimes, você teria que dosar esse aspecto também no âmbito disciplinar. Fuga, né, a gente fazendo essa diferenciação, seria essa evasão sem a pretensão de retorno que foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do sentenciado quando da sua recaptura. A gente precisa diferenciar atraso, retorno espontâneo e fuga. Não faz sentido você equiparar um atraso, ainda que de algumas horas, né, com uma fuga, que a pessoa faz um túnel, né, a pessoa deixa um agente de refém, né, não faz sentido. Gente, vou só colocar também uma outra problemática, que isso também pode ser manejado, principalmente aí o pessoal que atua em penitenciárias do interior, né? Por uma opção política do governo estadual de São Paulo, os presos foram localizados, né, os presos de São Paulo foram localizados em locais extremamente distantes da sua moradia. Então a pessoa foi presa, mora em Guarulhos, ela vai cumprir pena em Presidente Prudente. É uma opção política do Estado de São Paulo. Essa opção política, ela obviamente gerará consequências durante o cumprimento da pena. Então a pessoa está lá em Presidente Prudente, ela precisa pegar um ônibus, e ela vai demorar 7, 8 horas para chegar na penitenciária. As chances de haver algum problema nesse caminho são gigantescas. O ônibus quebra, né? A pessoa não consegue comprar passagem porque é um feriado durante a saída temporária. Tem uma série de argumentos. Mas o ônus, né, da pessoa ter alguma intercorrência nessa volta não pode ser assumido somente pelo sentenciado, porque há uma opção política, sei lá, de gestão, de uma intenção deliberada do Estado, talvez, de colocar as pessoas cada vez mais longe dos seus familiares. Inclusive, né, isso aqui me parece muito, muito grave, isso é um dos instrumentos, e não acho que seja necessariamente algo
proposital, né? Me parece que não. Mas isso é um dos instrumentos de crescimento de facções organizadas. Por quê? A família não tem condição de visitar o preso, de pagar uma hospedagem, de pegar um ônibus todo final de semana. Então você cria formas de associação que geram, né, dívidas de favor dentro do sistema prisional, que obviamente serão cobradas, né, quando da liberdade dos presos. Né? E essa cobrança gera um ciclo de violência que vai gerar mais crimes, que vai gerar mais encarceramento, e dificilmente você consegue fugir desse ciclo. Né? A ideia de que o sistema prisional, olha que louco isso, ele está criando mais crimes. Ele é um sistema criminógeno. Tá? Bom, desabafo feito. Instrumento ofensivo, né? Outra violação aqui da legalidade estrita. Então, o que é instrumento ofensivo? Uma Bíblia é instrumento ofensivo, uma vassoura é instrumento ofensivo, né? Algo extremamente genérico, que produz, como tudo que é genérico no âmbito disciplinar e no âmbito penal, produz insegurança jurídica, inviabilidade de refutação. E você pode ter decisões antagônicas, né, indicando que uma coisa é instrumento ofensivo e que outra não é, né, criando aqui o chamado juízo utilitário de oportunidade. Quando é interessante você punir aquele preso porque ele está com uma vassoura na mão, você pune. Quando não é interessante você punir o preso porque ele está com uma Bíblia, você não pune. Enfim, né? Isso é um juízo de oportunidade e conveniência que, na verdade, indica mais uma questão arbitrária no sistema prisional. Agora, o STJ, ele recentemente expediu algumas jurisprudências em tese a respeito das faltas graves. E o STJ entende o seguinte: o reconhecimento da falta grave prevista nesse artigo aqui, né, o inciso 3 do artigo 50, dispensa a realização de perícia no objeto apreendido para verificação da potencialidade lesiva, por falta de previsão legal. Olha, dá vontade, né, de chorar lendo um negócio desse. Como assim? Então você está usando, né, segundo o STJ, você está usando a legalidade para prejudicar o preso. Não, eu não posso fazer o exame da potencialidade lesiva porque não tem previsão legal. Não, é o contrário. Né? Você, exatamente por não ter previsão legal, que você tem que fazer. Então, a legalidade ela não pode ser usada como uma forma de prejudicar o preso. Né? A ideia da legalidade não é essa. Então, assim, STJ, deem uma olhada nos livros lá, iluminismos, reformadores, a escola clássica, criaram diques de contenção ao poder punitivo contra o arbítrio estatal. Não, a legalidade foi criada para isso, não para você instrumentalizar uma punição. E é completamente absurdo, né? Como é que você pune alguém por ela estar portando um instrumento ofensivo, mas você não prova que aquele instrumento é ofensivo, né? Então, é algo surreal. Ou tem a capacidade de ofender alguém. Mas eu sustentaria ainda a necessidade de perícia nesse instrumento para a verificação dessa potencialidade lesiva, ainda que contrariando a jurisprudência majoritária do STJ. Acidente de trabalho, né? O inciso 4º do artigo 50 da LEP. E aqui a gente tem duas posições diametralmente opostas na doutrina. O professor Alexis Brito, ele vai dizer o seguinte: olha, somente se admite essa falta disciplinar se ela for feita na forma culposa. Por quê? Porque se ela for dolosa, a gente estaria diante de algum ilícito penal, tá? Principalmente lesão corporal e dano, tá? E que levaria à aplicação do artigo 52 da LEP, que a gente já vai falar sobre ele. Do outro lado, a gente tem o professor Rodrigo Roig dizendo o seguinte: olha, somente se admite acidente de trabalho
se esse acidente for ocasionado diretamente pelo preso, ou seja, somente condutas dolosas, porque a regra no direito penal é a punição de atos dolosos. Se a lei não falou nada sobre isso, eu não poderia presumir culpa onde a lei não mencionou. Tá? São duas posições bastante coerentes, né? Mas eu sugiro aqui uma utilização pragmática. Né? Então, quando for interessante sugerir que só é possível a punição culposa, utilizem essa doutrina. Quando for interessante indicar que somente as condutas dolosas podem caracterizar esse inciso, utilizem isso também. Então, aqui é preciso fazer um uso pragmático dessas duas teses. Inobservância dos deveres, então aqui a gente tem uma soma, né, uma conjunção entre o inciso 6 do artigo 50 da LEP com o artigo 39, inciso 2 e 5 da LEP. É basicamente o seguinte: obediência ao servidor ou a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, esse dever de obediência, e o dever de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. Isso aqui seria, em tese, né, um requisito para que o sistema carcerário funcionasse, uma ideia de hierarquia. Né? Então, sem essa possibilidade do preso obedecer esses deveres e não ser e ser sancionado pela inobservância, você não teria, em tese, né, um bom mandamento da vida carcerária. Esse é o argumento que justifica essa falta disciplinar. Alguns aspectos aqui. Primeiro, a questão da recusa ao trabalho, que a gente já falou um pouco sobre ela. O trabalho é livre, né? A Constituição garante o livre exercício e proíbe trabalhos forçados. E a Constituição não faz nenhuma exceção aos presos. Tá? Então, não poderia ser a LEP a fazer, né, essa imposição de consequências disciplinares como a ideia de recusa ao trabalho. Tá? E aquela questão que a gente falou, verificar se isso, aí já uma tese subsidiária, verificar se aquilo que a administração penitenciária está chamando de recusa ao trabalho efetivamente é uma recusa. Tá? Então, aqui, isso precisa ser verificado no caso concreto. Seguindo aqui, a gente tem essa ideia que o professor Rodrigo Roig traz, no chamado dever geral de obediência, né? Que isso seria atentatório ao Estado democrático de direito. Ainda mais se esses deveres de obediência são instituídos por normas lacunosas, normas abertas, manipuláveis, que obviamente fragilizam o princípio da legalidade. Trouxe aqui uma decisão interessante da 6ª turma do STJ de 2015, que indica o seguinte: é imprescindível que a autoridade carcerária aponte concretamente qual foi o ato de desobediência e de desrespeito ao servidor. Então, não basta o PAD dizer o preso está sendo sancionado porque cometeu ato de desrespeito. Ele deve concretizar, descrever qual foi esse ato, né, nos mínimos detalhes, se possível, indicando testemunhas, né, que tenham, que corroborem essa versão da administração prisional. Aqui um dos pontos talvez mais difíceis, né, de serem analisados, a gente tem a chamada punição disciplinar pelo uso de aparelho, pelo porte de aparelho telefônico, rádio ou similar. Né? Segundo o professor Alexis Brito, essa proibição ela se justificaria pela segurança do estabelecimento prisional e pela necessidade de isolamento do preso. Né? Nas palavras dele, essa comunicação poderia ensejar rebeliões
práticas de crimes e o comando de organizações criminosas. Com todo respeito ao professor Alexis Brito, me parece um equívoco essa conclusão, porque se a gente olha para a população carcerária brasileira, né, a gente tem lá 819 mil presos. Você imaginar que todos esses 819 mil presos, eles podem comandar, né, ações criminosas de dentro do presídio, que podem comandar organizações criminosas, me parece, né, algo despido, né, de razoabilidade. Então, e aí o professor Rodrigo Horg traz o seguinte, olha, se há uma desconfiança concreta sobre aquele preso, né, você proíbe aquele preso, que ele possa ter acesso a aparelho telefônico, rádio similar. Agora, você proibir a todos os presos esse acesso é algo que é despido de razoabilidade. Né? Outro problema, necessidade do exame pericial. Né? A tese da defesa aqui é que seria um elemento indispensável para a comprovação de que o aparelho permite a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, a ideia da materialidade disciplinar. Então, se chegou um celular, o preso está com o celular, que esse celular está com defeito, que esse celular não pode, ele está quebrado, ele não funciona para se comunicar, por que punir, né, esse preso? Essa conduta ela não tem lesividade alguma ali. Mas hoje prevalece no STJ que esse exame pericial ele é dispensável. Não é necessário essa comprovação de que aquele instrumento apreendido com a pessoa presa deveria servir para a comunicação. Então, se a pessoa foi pega com o celular quebrado, com o carregador com defeito, ela pode ser punida por essa falta disciplinar. Apreensão de chips, baterias e acessórios. Né? De novo, aquele problema. Né? O inciso fala em instrumentos que permitam a comunicação. Tais objetos não são capazes de possibilitar essa comunicação. Então, pela legalidade estrita, a gente não poderia falar, né, no tipo disciplinar aqui. A gente já vai ver que isso também não prevalece, inclusive no STJ, nessa última jurisprudência em tese. Presos no regime aberto. Olha que tese interessante, essa tese aqui não tem ainda uma manifestação, salvo engano, dos tribunais superiores, que é a seguinte: se os presos no regime aberto, eles possuem o direito a saídas temporárias e, mais do que isso, ao trabalho externo, essa proibição de acesso a aparelhos de comunicação, ela não tem sentido. Porque se a pessoa pode ficar o dia inteiro trabalhando na rua, por que ela, e eventualmente se comunicando ali com pessoas, né, no âmbito que estão livres, por que quando ela volta para o cárcere ela não pode se comunicar? Qual é o sentido, se não há isolamento aqui, se a pessoa pode passar, né, de tempos em tempos, ficar com a sua família, se comunicando com todo mundo, enfim, por que ela não pode se comunicar depois? Então, essa vedação, essa ideia de isolamento não faria sentido para os presos que estão no regime semiaberto, ainda mais porque esses presos, daqui a pouco, eles estarão no regime aberto. Então, a ideia do sistema progressivo é que, progressivamente, você vá acessando direitos, aumentando sua responsabilidade, aumentando a sua esfera de direitos e responsabilidades. Então, não faria sentido essa proibição. Uma tese aí bem interessante, né? O professor Pavarini e Jean Berdino indicam que ela só se aplicaria a presos que estão no regime fechado, essa proibição, porque os presos no regime semiaberto, eles já possuem contato frequente com o meio externo. E aqui uma reflexão sociológica, né? O celular, ele é um mecanismo de inclusão social, ele produz oportunidade de renda, emprego, possibilita estreitar os laços com a família e evitar aqui a chamada exclusão digital. Então, uma pessoa que ficou presa durante 5 anos sem saber mexer no WhatsApp, dificilmente ela vai conseguir ter uma reinserção ou uma inserção no mercado de trabalho. Então, essa ideia da dissocialização provocada pelo cárcere, ela é potencializada pela impossibilidade de acesso
ao celular. Né? Aí você fala, mas tal preso vai comandar uma rebelião se ele tiver acesso ao celular. Primeiro, os presos já têm acesso ao celular. Tá? E segundo, não são todos os presos que têm essa capacidade de liderança. Se há comprovação da chamada, entre aspas, liderança negativa dentro do cárcere, que você proíba aqueles presos de acessar o celular. Né? Ou você tem até mecanismos de, por exemplo, acesso à internet, há um projeto no CNJ bem interessante sobre isso, enfim. E esse proibicionismo, né, ele acaba gerando situações de corrupção, de troca de favores, produção de privilégios. Eu vi uma reportagem, salvo engano, era na Paraíba, que o acesso, né, a um aparelho fornecido ali pelos agentes prisionais, ele custava entre 10 mil a 50 mil reais. Então você cria ali um mercado interno de acesso a esse privilégio, que só quem vai ter direito são os presos, né, uma minoria ínfima que podem pagar 50 mil. Que são os presos exatamente que não poderiam estar se comunicando, né, porque se ele pode, né, pagar 50, 10 mil reais, ou a gente está falando de um preso que vem, né, de um extrato social mais alto, né, uma pessoa que tem condições financeiras, ou a gente está falando exatamente dessa liderança que não deveria ter acesso ao celular, né, porque quem paga 50 mil reais no celular, enfim. Duas aqui teses, né, da jurisprudência do STJ, indicando aqui a posse de fones de ouvido, né, a ideia dos acessórios, no interior do presídio é conduta formal e materialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra- e extramuros. Né? Uma coisa estranha, né? Não sei, se você tiver só com fone, você consegue se comunicar. Bom, para mim isso não faz sentido, né? Eu posso não ter visto alguma coisa aí que o STJ viu, mas para mim, para você se comunicar com alguém, você tem que usar o fone com alguma coisa, ele é um acessório, ele não é principal. Tá? E outro aspecto, é prescindível, segundo o STJ, a chamada perícia do aparelho para a comprovação da falta disciplinar. Né? Então, parece que o STJ andou bastante mal aqui nessa consolidação jurisprudencial que reforça esse estigma, essa exclusão digital aos presos. Bom, aqui a gente chega no inciso 52. Deixa eu, só para dar para a gente modificar aqui, dar uma dinâmica melhor aqui para a aula, eu trouxe para vocês compartilhar aqui a tela com vocês, exatamente uma sindicância sobre essa questão da falta grave, né, que ocorreu lá em Mongaguá, na apreensão de carregador celular, né, de carregador de celular. Então, olha só que interessante. Isso aqui é um procedimento disciplinar. Tá? Ele é feito aqui pela administração penitenciária, tem um número aqui, né, o nome do sentenciado, o histórico, diz aqui, o sentenciado em tela foi surpreendido na posse de um carregador para telefone celular e um cabo de energia. Tá? Aí diz aqui, tá. Aí tem, né, a instauração, a tipificação disciplinar, que ela vai indicar tanto a LEP quanto a resolução da SAP, e sugerindo aqui 30 dias para a conclusão dos trabalhos. Interessante notar que isso aconteceu em 17 de outubro de 2019, né, essa instauração da sindicância. Aqui o termo de declaração do preso, né, ele indica que nega as afirmações, né, fazia parte da equipe, ele estava trabalhando, né, externamente, enfim. Aqui ele foi acompanhado pelo advogado da FUNAP, né, e a defesa técnica da FUNAP. A FUNAP aqui fez uma manifestação pedindo essa absolvição disciplinar,
basicamente indicando a necessidade de você ter uma perícia, né? Aqui, ó, falta de justa causa, os objetos não foram periciados para se saber realmente eram carregadores artesanais de baterias celulares, se estão aptos a funcionar para servir para este fim, etc. Me parece que o grande argumento aqui seria essa impossibilidade, né, do aparelho, tanto do fone quanto do carregador, de serem instrumentos de comunicação por si só. Artigo 158 do Código de Processo Penal, enfim, né, uma defesa aqui um pouco mais sucinta da SAF. Qual que é o argumento, né, para você ter essa punição disciplinar por conta desses aparelhos, né, por conta dos acessórios, enfim, para evitar a chamada entrada fracionada do aparelho? Então, segundo o STJ, se você não permite essa punição disciplinar desses itens em separado, por exemplo, uma bateria, né, um chip, etc., você estaria fomentando a entrada fracionada dos aparelhos. Esse é o argumento jurídico que é trazido, me parece que é um argumento totalmente falho, né, porque você tem que preservar a legalidade estrita. O inciso, né, da LEP é muito claro: aparelho que permita comunicação com outros presos ou a área externa do presídio. Aqui a manifestação do Ministério Público, uma manifestação bem, né, simples, né? Ele pede prática de falta disciplinar de natureza grave, o Ministério Público requer o reinício da contagem temporal de eventuais, novo cálculo de cumprimento de pena, perda de eventuais dias remidos, na proporção legal, né, que aqui seria em tese 1/3 dos dias remidos, no máximo 1/3 dos dias remidos, e regressão ao regime fechado. Você vê que não há nenhuma manifestação aqui por parte do Ministério Público indicando por que deveria haver essa perda de 1/3 dos dias remidos. Aqui eu trouxe uma manifestação nossa, lá da Defensoria Pública. Tá? Primeiro argumento que a gente sempre traz, a questão da oitiva judicial, a necessidade de que esse preso seja ouvido diretamente pelo juiz, né, ou juíza, né, pelo Poder Judiciário. Essa ausência de manifestação, né, do Ministério Público para a perda dos dias remidos, então ele simplesmente coloca perda de perda dos dias remidos no limite legal, né? Então me parece que há uma fundamentação aí muito reduzida. Inclusive a gente chega a dizer o seguinte: olha, se não tem essa manifestação indicando por que deveria se perder um dia remido, 1/3 dos dias remidos, a gente teria que optar pela mínima perda, né, dos dias. Então a pessoa só poderia perder um dia remido, né? Se você não tem fundamentação, você teria que fazer essa escolha entre o mínimo de um dia e o máximo de 1/3. Se você não indica, você só fala com a previsão legal, né? Então não haveria necessidade de você alcançar. Mas a prática, vocês já vão ver, é que haja essa perda praticamente automática de 1/3 dos dias remidos por conta da falta grave. No mérito aqui, né, assim, se vocês estão fazendo a peça, né, vocês podem inverter essa composição da peça. Então você colocar, a princípio, lá o mérito, depois essas outras teses que a princípio seriam teses subsidiárias. Mas por que eu coloco a perda dos dias remidos com mais destaque, né, antes do mérito? Porque é a tese que pode ter mais ressonância nos tribunais. Tá? Então não existe uma regra aqui. Se você tiver uma tese de mérito que seja mais interessante, coloque essa tese de mérito na frente, tá? Porque é isso, né? Então a pessoa que está lendo a sua petição, ela vai ter uma atenção reduzida, então tem que chamar a atenção dela logo de cara. Bom, aqui aquele debate, né, que a gente faz: o carregador não é objeto hábil a fornecer comunicação com ambientes internos ou até mesmo
com outros presidiários. Desacompanhado de celular, etc. Aqui, argumentação de mérito. E aqui os pedidos, né, que a gente fez lá em Praia Grande, a oitiva, né, por questão da falta grave, aqui o artigo é o 118 da LEP, absolvição, né, de modo a não homologar a falta disciplinar, impedindo a anotação, subsidiariamente a aplicação de falta de natureza média, né, então isso também é uma tese subsidiária, importante, tirar da falta grave para média, e caso haja o reconhecimento da falta grave, que haja a perda dos dias remidos no patamar mínimo, ou seja, um dia, né, de perda dos dias remidos. Aqui também seria possível, né, não foi o caso, mas seria possível também se mencionar alguma tese sobre prescrição disciplinar, tá, gente? Porque aqui a gente viu um pouco mais à frente, aqui, deixa eu voltar aqui a data, né, que ocorreu. Ó, ocorreu no dia 16 de outubro de 2019 e esse processo chegou para a gente fazer essa manifestação agora em 2020, já em fevereiro de 2020. Então poderia se sustentar também essa prescrição disciplinar. A gente vai ver as teses sobre a prescrição disciplinar. E aqui a decisão, né, do Poder Judiciário, lá da Baixada Santista, indicando, né, a homologação da falta grave. Então, por todos esses aspectos, perda aqui de 1/3 dos dias remidos, etc. Tá? Realmente não colou aqui, eles colocam, olha, um carregador, etc., falta, não se pode se desclassificar e tal, e a perda ali, né, 2 dias remidos em 1/3. Tá? Outras, né, consequências, eles colocam aqui, né? Regressão do sentenciado, perda dos dias remidos e interrupção na contagem do lapso temporal para obtenção da progressão de regime em 1/3. Tá? Então, aqui uma decisão concreta para vocês verem, né, essa aplicação disciplinar. Bom, vamos falar agora da prática de fato como crime doloso. Por que eu coloquei ali entre aspas crime? Tá? A LEP e a jurisprudência não exigem o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao artigo 52. Então, a doutrina vai falar o seguinte: basta a mera prática, né, de um fato tido como ilícito penal para, por si só, já justificar essa aplicação da falta grave. Tá? Me parece também um argumento equivocado, porque você, para dizer que uma coisa é criminosa, você tem que ter uma manifestação minimamente judicial a respeito disso. Então não basta simplesmente a pessoa ter sido presa em flagrante, estar sob uma preventiva, para você dizer que houve ali, né, a prática de um crime doloso. Até porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Você não pode ter uma certeza de que houve fato típico, ilícito e culpado sem uma sentença penal condenatória. Porém, a súmula 526 do STJ ela já traz para a gente essa ideia de que não é necessário o trânsito em julgado. Tá? Mas, de forma completamente contraditória, o mesmo STJ, após a expedição dessa súmula, ele diz o seguinte, né, que não pode subsistir o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave ante uma posterior absolvição pelo crime que o sentenciado foi acusado. Bom, gente, peraí. Então, né, se você pode não haver a permanência da falta disciplinar pela absolvição, por que você pode considerar, né, a falta disciplinar sem a sentença condenatória? Não faz sentido.
né? Então aqui é uma interpretação, ao meu ver, só de mão única para prejudicar o sentenciado. Então algo aí também a se preocupar. Outra questão. Obviamente, se a gente está falando de prática de fato previsto como crime doloso, crimes culposos e contravenções penais estão fora, né, dessa ideia do artigo 52. Então, por exemplo, vias de fato, né, isso pode gerar uma dúvida ali se houve uma contravenção penal ou se houve efetivamente uma lesão corporal, que é bem comum essa dúvida em situações de violência doméstica, né, brigas, enfim, né? Você tem uma dúvida ali se há realmente uma lesão corporal ou vias de fato. Na dúvida, você tem que prevalecer a ideia de que não é crime doloso. A gente estaria falando de contravenção. Podendo, obviamente, no máximo ensejar faltas médias, desde que crimes culposos e contravenções estejam previstos nos regulamentos estaduais como faltas leves ou médias. Crimes de ação penal privada e pública condicionada. Que interessante também, né? A queixa e representação, elas são entendidas como condições de procedibilidade para a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Então, se você estiver falando de um crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada e não houver queixa e nem a representação do ofendido, não poderia haver procedimento disciplinar, tá? Então, sob pena da gente dar um tratamento mais gravoso à disciplina do que ao próprio fato típico. Artigo 28 da Lei de Drogas, a gente tem alguns argumentos aqui para não considerar o artigo 28 como essa falta grave do artigo 52, princípio da lesividade, intervenção mínima, proporcionalidade. Lesividade aqui, obviamente, porque só a pessoa que está usando a substância teria realmente eventuais danos pelo uso. E não se poderia se falar, né, num tratamento mais gravoso no âmbito disciplinar do que aquilo que é considerado no âmbito penal. Então, se no âmbito penal a pessoa não vai ficar presa, por que ela vai ter consequências disciplinares tão gravosas a ponto que ela fique presa ou que ela fique mais tempo presa? Seria algo muito desproporcional. Então, aqui a gente tem essa tese aqui do artigo 28 da Lei de Drogas. Jurisprudência em tese, de novo, 2020, o STJ se manifestou sobre esse tema. E aqui tem uma parte que é interessante e outra parte que não é tão interessante para a defesa. É imprescindível, segundo o STJ, isso aqui um avanço, né, bastante interessante, segundo o STJ, é imprescindível a confecção de laudo toxicológico para a comprovação da materialidade da infração disciplinar, caso a substância seja encontrada dentro do estabelecimento prisional. Isso aqui me parece ser um avanço que normalmente não tem esse laudo indicando ali a substância. E aqui já não tão interessante essa perspectiva é que a posse de drogas no curso da execução penal, ainda que para uso próprio, né, ou seja, o artigo 28, constitui falta grave. Então, me parece que há uma consequência mais gravosa para a questão da falta disciplinar do que para o tipo penal em si, né? E a gente pode agregar também essa discussão do artigo 28 a questão da... Hoje o artigo 28 ele nem é mais considerado para fins de reincidência, né? Então, mais um motivo para você ter ali uma mitigação da responsabilidade disciplinar. Algumas consequências para a falta disciplinar, regressão para o regime mais gravoso. Aqui a gente tinha aquela discussão, né, do título executivo, que o título executivo deveria ser o limite para a regressão.
O STJ já indica que isso não seria uma violação ao título executivo, tá? Então, no caso de faltas graves, poderia haver essa regressão para algo mais intenso que aquilo que foi determinado no título executivo. Então, se a pessoa foi condenada ao semiaberto, no semiaberto ela cometeu uma falta grave, ela poderia regredir para o fechado, segundo o STJ. Tá? A jurisprudência atual, porém, é algo bem questionável por conta dessa violação ao título executivo numa perspectiva da defesa. Revogação do benefício da saída temporária. Então, se a pessoa, durante a saída temporária, ela comete uma falta grave, né, ela teria essa revogação. Inclusão no RDD em casos específicos, perda dos dias remidos, tá, naquela discussão, 1/3, etc. Conversão do PRD em PPL, ou seja, a pessoa está em regime restritiva de direitos e comete uma falta grave, ela voltaria, a pena seria reconvertida para PPL. Rebaixamento do comportamento carcerário, então a pessoa não teria mais o chamado bom comportamento carcerário até ser reabilitada dessa falta. Desclassificação para atividades laborais, ou seja, no sistema carcerário você tem uma fila para os presos trabalharem, né? Vedação de indulto e comutação nos 12 meses seguintes, né, posteriores à falta grave. Interrupção do lapso, eu deixei isso aqui em separado, né, essa consequência que foi positivada no parágrafo 6º do artigo 112 da LEP, no chamado pacote anticrime, que ele trouxe expressamente essa previsão de interrupção. Antigamente, um dos argumentos que a gente mencionava é que não havia previsão legal, aqui, né, legalidade servindo para proteger o indivíduo, olha lá, para essa interrupção. Era só um entendimento jurisprudencial. Mas agora esse argumento não prevalece mais, porque a gente tem ali o parágrafo 6º dispondo especificamente sobre isso. Ao meu ver, haveria aqui, e isso na prática é gravíssimo, né? Você tem um chamado duplo gravame. Por quê? Você tem ao mesmo tempo o rebaixamento do comportamento, então vamos imaginar uma falta grave, a pessoa tem um rebaixamento do comportamento por 1 ano, ou seja, durante 1 ano ela não teria possibilidade do BI dizer lá, olha, essa pessoa tem bom comportamento, né? E além disso, você tem o reinício da contagem para a progressão, o que, ao meu ver, geraria um bis in idem, uma desproporcionalidade. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que a gente esteja falando, de repente, de uma pena um pouco menor, né? Sei lá, uma pena por tráfico, né? Tráfico privilegiado. A pessoa teve o reinício, né, da contagem, então, 18 meses, né? 1 ano e 8 meses, que seria o menor lapso ali para a progressão. A progressão se daria em 1/6 ou 16%, então algo em torno ali de 6 meses, ela teria o direito à progressão. Então, houve a interrupção, né? Houve a falta grave, houve a interrupção. A partir da falta grave, você começa a contar o lapso para uma nova progressão. E aí a pessoa atinge novamente o lapso para a progressão. Só que ela tem que esperar mais 6 meses para ter a purga, né, do comportamento. Então, além dela esperar o reinício, ela tem que esperar também, né, a questão do bom comportamento. O que, para mim, é um duplo gravame. As pessoas são duplamente punidas, elas têm que esperar esses 2 aspectos. Então, me parece que a melhor interpretação aqui seria estabelecer o seguinte, olha, ou você tem uma coisa ou outra. As duas, haveria uma desproporcionalidade. Ou você rebaixa o comportamento, ou você reinicia a contagem, né, para uma nova progressão. Aqui seria também uma violação, ao meu ver, a regra da pena cumprida é pena extinta, né? Você estaria, de uma certa forma, reeditando aquela pena cumprida, né? E aqui, né, as duas interpretações
da jurisprudência em teses do STJ. Olha que interessante. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta alteração da data base, né, para fins de saída temporária e trabalho externo. Então, você não tem essa consequência da interrupção para obtenção da saída temporária. Tá? Você pode ter problemas ali no âmbito de comportamento, né, em relação à saída temporária, mas o prazo ele não é interrompido pela prática de falta grave, assim como não é interrompido o prazo para o OLC, para o indulto, né? A gente até tem súmula em relação a isso. E aqui, talvez tenha sido das jurisprudências em teses a respeito da execução penal, da questão das faltas graves, a melhor para a defesa, né? Faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Então, se houve a purga, né, daquele período, né, ali de rebaixamento comportamental, durante 1 ano, durante 6 meses, 3, a depender da natureza da falta, você poderia argumentar por essa impossibilidade de fundamento para o indeferimento da progressão de regime, sob esse argumento de inexistência de bom comportamento. Aqui, os fundamentos do STJ para isso, né? Princípios da razoabilidade, ressocialização e o direito ao esquecimento, aqui bastante interessante. Então, se uma pessoa teve uma falta grave no início do cumprimento da pena, essa falta grave não poderia gerar consequências perpétuas durante a execução. Agora, né, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a gente tem a discussão a respeito da prescrição disciplinar, né? Normalmente eu trago aqui, hoje eu trouxe 3 correntes, às vezes eu trago 4 correntes, mas eu tirei uma última corrente aqui por entender que não seria propriamente dito uma corrente. A primeira corrente é a corrente dos tribunais superiores, a corrente mais pop, digamos assim, e talvez a que dê mais problemas na prática. O STJ e o STF dizem o seguinte: o prazo prescricional é o menor prazo penal. Prazo prescricional para uma falta grave é o menor prazo penal. Segundo o STJ e o STF, esse menor prazo prescricional penal seria o prazo ali do inciso 6 do artigo 109 do Código Penal, que seria de 3 anos. Tá? Essa seria a interpretação. Mas a gente pode fazer algumas subcorrentes a partir da premissa que o STJ fala, menor prazo penal. Ora, se é o menor prazo penal, a gente deveria fazer a indicação que quando a gente tem a prescrição da multa ou do artigo 28 na lei de drogas, o prazo é de 2 anos. Então, o menor prazo penal não seria o menor prazo penal somente do Código Penal e não seria o menor prazo em relação à pena privativa de liberdade, entendendo que a falta disciplinar é um mínus em relação à pena. Então, não seria razoável você estabelecer como parâmetro de menor prazo penal o prazo para penas privativas de liberdade. Então, você teria que achar efetivamente um menor prazo penal. E haveria uma subcorrente, uma segunda subcorrente, tentando buscar qual é esse menor prazo penal, que ela indica o seguinte: você deveria pegar esse artigo aqui, né, do artigo 114, inciso 1, e dividir esse artigo pela chamada prescrição pela metade do artigo 115 do Código Penal. Aqui sim, em 1 ano, que seria efetivamente o menor prazo penal. Tá? Então a gente não poderia falar em menor prazo penal em 3 anos, nem em 2 anos, mas sim em 1 ano, porque a gente deve pegar o menor prazo penal e dividir a prescrição pela metade. Por quê? Você não poderia dar um tratamento
mais gravoso, tá, a falta disciplinar do que aquele tratamento prescricional que é dado para um crime cometido por uma pessoa que faça jus à prescrição pela metade, né? Pessoas maiores de 70 anos e menores de 21 anos. Então, é essa lógica da proporcionalidade entre falta disciplinar e crimes. Segunda corrente, os decretos de indulto, que a gente vai ter uma consequência muito próxima, né? Uma diferença aqui de fundamentos. Inclusive, na prática, né, na peça, você pode usar até as 3 correntes, né? Inclusive justificar esse prazo de 1 ano, indicando essas 2 aqui, né? Não há nenhuma vedação a isso, né? Então, você traz a ideia dos decretos de indulto que trazem, né, essa ausência de falta grave por um período de 1 ano, como o lapso utilizado para a possibilidade de extinção da pena. Então, se eu posso usar esse prazo para algo que é mais largo, que é mais extensivo, né, que é a extinção completa da pena pelo indulto, com muito mais razão eu poderia utilizar para afastar, né, uma falta disciplinar. Terceira corrente, me parece que aqui é a corrente tecnicamente mais correta, porque é a corrente que buscou ali uma normativa ontologicamente mais próxima do que seriam as faltas disciplinares. E a gente tem aqui todo esse debate, gente, ele inicia pelo seguinte: nem a LEP, nem o Código Penal trazem um prazo para a prescrição disciplinar. Então a gente tem que buscar no ordenamento jurídico um lapso mais adequado. A doutrina interpreta da seguinte maneira, que o lapso previsto na Lei 8.112, o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais, traria um lapso para as faltas disciplinares, né, que teria uma maior proximidade jurídico-normativa com a sanção disciplinar, né, no âmbito prisional. Então, a sanção disciplinar funcional estaria mais próxima de uma falta grave do que um crime estaria. Então, não faz sentido eu trazer o Código Penal para cá, não faz sentido eu trazer os decretos de indulto, mas sim tentar, no ordenamento, né, uma norma que esteja mais próxima dessa ideia de uma falta disciplinar, que seria essa sanção disciplinar funcional, aqui uma manifestação do poder disciplinar no âmbito da administração pública. Então, haveria aqui a chamada prescrição administrativa, que se aplicaria às faltas disciplinares da LEP, seria o prazo de 180 dias. Agora, bem interessante isso aqui, gente. Qual o lapso inicial para a contagem da prescrição disciplinar? A data da falta, tá? A não ser que a gente esteja falando das fugas. Então, para fuga, a gente tem uma exceção a essa regra do termo inicial, que se conta a data da recaptura, e não a data da fuga. Tá? Essa é só a diferença aqui. A tese, né, o professor Rodrigo Roig diz que não faria sentido você contar da data da recaptura por falta de previsão legal, mas prevalece majoritariamente que se conta aqui da data da recaptura e não da data da fuga. Gente, era isso.